Olá, queridos, que Deus possa abençoar poderosamente sua vida e que você seja alcançado pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, te dando força para você vencer todas as lutas que têm se levantado contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios. Que Deus possa prosperar, te dar saúde, te dar muita força para que você possa vencer. Há uma palavra no livro de Juízes que eu gostaria de ministrar ao seu coração. A palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 14, fala que o Sansão, ele se engraçou com uma das filhas dos filisteus. Então ele pede para o seu pai que o autorize a se casar com uma das filhas dos filisteus. Só que seus pais não sabiam que aquilo também era um plano de Deus, porque Deus queria um motivo contra os filisteus para poder tirar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Então, diz a Bíblia que eles vão até os filisteus para buscar, para falar com essa jovem. Diz assim, desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, tomai, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás, toma esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timná, e chegando às vinhas de Timná, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. A palavra do Senhor diz aqui que vinha de Deus aquele plano de Sansão casar-se com uma mulher dos filisteus, com uma jovem dos filisteus. E no meio do caminho se levantou um leão novo para poder então atacá-los. E diz a Bíblia que Sansão, o Espírito Santo, se apossou de Sansão e ele rasgou aquele leão como se rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Que nós entendemos, quando há um plano, um projeto, um propósito de Deus nas nossas vidas, pode se levantar o leão, pode se levantar o urso, pode se levantar os problemas, pode se levantar qualquer adversidade, que ainda que se levante as adversidades, ninguém poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Quando há um projeto de Deus, um plano de Deus para a sua vida, o diabo não vai impedir. O que eu e você temos que entender é que nós temos que ficar na disposição do Senhor, em santidade, viver uma vida nas mãos de Deus, em confiança em Deus, em obediência à palavra de Deus. Isso não significa que nós não vamos errar. Isso não significa que nós não vamos falhar. Sim, nós vamos falhar porque nós somos humanos, nós somos de carne e osso. Mas Deus, ele não está preocupado, porque Ele sabe que você e eu vamos falhar. Mas Ele está preocupado o que nós vamos fazer quando falharmos.
Ou seja, quando falharmos, nós temos que ser humildes como Davi para reconhecer as nossas falhas, para se colocar em disposição aos planos, aos projetos de Deus. Porque se você estiver no caminho do projeto de Deus, no caminho do propósito de Deus, como Sansão estava no caminho do propósito de Deus e se levantou o leão, o Espírito de Deus se apossou dele a ponto dele vencer aquele leão. Então, quando você está no propósito, no projeto de Deus, quando se levantar a adversidade, se levantar o leão, se levantar o que for, o inimigo que for, o Espírito de Deus que habita em você vai destruir todas as setas malignas, todos os adversários que tentarem se levantar contra você para impedir o projeto que Deus tem para a sua vida. Só que o Sansão, ele comete um erro. Diz a Bíblia que ele vai até o seu destino e ao voltar depois de alguns dias, ele passa onde ele tinha subjugado aquele leão e ele vê um favo de mel no cadáver do leão. Então diz a Bíblia que ele vai, toma aquele favo de mel e começa a comer do favo de mel e dá a seus pais e não diz aos seus pais de onde ele tinha tirado aquele favo de mel. Sansão, ele comete um erro ali. Sansão, ele comete um erro porque, sendo ele um nazireu, ele não podia tocar no cadáver. Ele não podia pegar daquele mel e comer daquele mel. Ele comete uma falha ali. E quantas pessoas têm cometido a mesma falha de Sansão? Tiram o doce daquilo que está estragado, daquilo que é morte. Talvez você tenha o propósito certo, mas talvez você tenha feito da maneira errada. Talvez o objetivo é correto, mas talvez a maneira de você fazer, de você lutar para alcançar esse objetivo, está sendo da forma errada. Talvez você tenha tirado mel da onde não deveria tirar o mel. Tirar doçura da onde não deveria tirar. Tirar o que é doce daquilo que é morte. Daquilo que não tem vida. Quer dizer, quantas pessoas têm deixado de confiar em Deus, buscado a Deus e têm buscado placa de igreja, religião, homens, tirando o que é doce daquilo que não é nada, aquilo que muitas vezes está morto. A palavra do Senhor chega a dizer que muitas vezes a pessoa tira do amargo aquilo que é doce, né? Aquilo que aparentemente possa estar vivo, mas na verdade está morto. Então o que Deus ele quer é que você extraia dele, porque o mel que adoça a alma, esse mel vem da rocha. Esse mel é da rocha. Quem que é a rocha? É Cristo, é Jesus. Ele é o único que pode mudar a sua história, mudar a minha história. Se você tem que recorrer a alguém, recorra a Cristo, recorra a Jesus. Porque talvez você esteja tirando o mel, tirando aquilo que é doce, no lugar errado. Aonde é morte, aonde a aparência de que vive, mas na verdade é um lugar de morte, é um lugar de destruição, um lugar que não está preocupado, na verdade, com a sua alma, mas preocupado com aquilo que você tem. O que Deus ele quer que você entenda é que se você se colocar no caminho do Senhor, se você se colocar em disposição a Deus, então pode se levantar o leão, pode se levantar o inferno, pode se levantar o que for. Que se você estiver na direção, no propósito de Deus, então Deus não vai permitir que os problemas venham atrapalhar, venham destruir. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então se coloca à disposição de Deus. Está na hora, queridos, da gente se voltar a Deus. Estamos nos voltando à religião, a homens, a ídolos,
a artifício feito por mão de homens e deixado sem perceber Deus de lado, colocado Deus de lado. Percebe que a gente muitas vezes fica mais preocupado no lugar que nós vamos buscar uma bênção do que nas mãos do abençoador que pode abençoar. Ah, eu vou ali porque ali pode, ali revela, eu vou ali porque ali faz isso, o milagre está ali, a bênção está ali, a salvação está ali está... Não! A salvação está em Cristo Jesus. Aonde você estiver, Deus estará com você. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi picado por uma víbora. E todos olhavam para ele e falaram, certamente esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer. Mas havia um propósito divino. Havia um propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele sacudiu aquela víbora no fogo. Aquela víbora saiu, foi embora e nada lhe aconteceu, porque havia um projeto de Deus na vida daquele homem. Ele estava na igreja? Naquele momento, não. Ele estava com umas pessoas que nem conhecia, mas o apóstolo Paulo, o coração do apóstolo Paulo estava em Deus, estava em Cristo, estava em Jesus. Então não é placa, não é homens, não é religião que vai mudar a história da sua vida. Às vezes você está buscando uma revelação e toda a revelação que você precisa está aqui, ó. Está na palavra de Deus. A revelação que você precisa, tudo que você necessita, está aqui dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus, diz a Bíblia, que ela tem poder para mudar a história da sua vida. Ela separa junta e medula, alma e espírito. Ela muda a história do homem. Ela renova a vida do homem. Então, a tua salvação, o teu milagre, a tua bênção está em Cristo Jesus, está em Deus. Então, permita que o Espírito Santo entre em você, use você, permita o Espírito Santo abraçar você. Talvez você está num lugar que a sua alma está aflita, que o seu coração está vazio. Talvez você está num lugar que há muitos anos você está nesse lugar, mas você não sabe nada de Deus. Você não sabe nada da palavra. Você não sabe da salvação de Cristo. Você não sabe da tribulação. Você não sabe sobre o inferno, o perigo que é o inferno. E muitas vezes é por causa disso, por causa da falta de conhecimento, que o povo de Deus está sofrendo. É por causa disso que muitas pessoas estão aplicando todo o seu esforço em coisas materiais, em bênçãos, que eu não acho errado você buscar por bênção, mas eu acho errado quando você coloca isso em prioridade, em primeiro lugar, e coloca Deus em segundo lugar. E por isso que muitas pessoas, elas estão perdendo a sua fé, estão desanimando, estão se desviando, estão abandonando, estão apostatando-se da sua fé, porque estão se apegando àquilo que Deus pode fazer e deixando de lado o abençoador, deixando de lado o Deus da glória. Se você soubesse como Deus é santo, como Ele é santo, como Ele é maravilhoso, como Ele é Deus tremendo, meu irmão, eu e você teríamos temor até de citar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, aplique o seu coração em buscar a Deus, em sentir aquela coisa gostosa dentro de você, em ter uma experiência com o Espírito Santo. Sabe, deixa esse egoísmo. A palavra do Senhor diz que aquele que cogita, ou seja, só é preocupado com as coisas da carne. Os que cogitam das coisas da carne são carne. Só se preocupa com as coisas terrenas. Mas aqueles que cogitam, que buscam o Espírito, esses então são
de Deus, são do Espírito Santo, são de Deus, são de uma nova pátria, vão morar com Deus, vão viver uma vida com Deus. Aí sim as bênçãos virão. Aí sim os milagres verdadeiros de Deus vai acontecer na sua vida. Quando a sua vida ela for tomada pelo Espírito Santo, seja um jardim secreto e deixa o Senhor regar você, deixa o Senhor adubar você, deixa o Senhor poldar você, deixa o Senhor cuidar de você, seja o jardim de Deus, meu irmão. Não seja manipulado por falsas doutrinas, manipulado por um falso evangelho, evangelho da ganância, evangelho do egoísmo, evangelho da avareza. Mas deixe o Espírito de Deus abraçar, fortalecer você, renovar você, sua vida, te conduzir ao céu, te conduzir ao reino de Deus. Você buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, isso não vai fazer você não ser abençoado. Isso não vai fazer você não alcançar aquilo que você deseja. A palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que você deseja, aquilo que você deseja, quer dizer, está em Deus, está no Senhor, está nos pensamentos do Senhor. Mas até quando você vai querer fazer do seu jeito? Até quando você vai querer fazer da sua maneira? Até quando você vai querer viver uma vida distante do Senhor? Veja, o Sansão, ele tirou do cadáver aquilo que era doce. Ele foi buscar doçura naquilo que era morte, naquilo que não tinha vida. Comeu, se fartou daquilo que era doce, mas, na verdade, ele tirou de onde havia morte, de onde não havia vida. E eu e você temos que buscar a doçura da rocha, de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não de religião. Você vê que os únicos que brigam, que têm contenda, são evangélicos. Aqui salva, aqui guarda o sábado, aqui usa o véu, aqui revela, aqui faz milagre, aqui liberta, aqui. E onde Deus fica em tudo isso? Aonde Deus está em tudo isso? Quer dizer, então estamos dividindo Deus. Estamos dividindo o Senhor. O Deus da cura está ali, o Deus do milagre está ali, o Deus da revelação está ali, o Deus da bênção está ali. Puxa, gente, nós temos que ser inteligentes. O Espírito Santo habita em nós. E é por meio do Espírito Santo que tudo acontece. É por meio do Senhor Jesus que tudo acontece. A Bíblia diz que o homem não pode fazer nada se Deus não fizer. Deus não está ali, não está cá, não está acolá. Deus está aonde está um verdadeiro adorador. Enquanto você adorar a Deus de todo o seu coração, Deus vai estar com você. Lembra que Deus falou para Asa, enquanto você estiver comigo, eu estarei com você. Se você me deixar, então eu te deixarei. E talvez você esteja dentro de uma igreja, mas você abandonou a Cristo. Veja, talvez você está dentro da igreja falando palavrão. Talvez você está dentro da igreja mentindo. Talvez você está dentro da igreja se prostituindo. Talvez você está dentro da igreja vivendo na fornicação, vivendo uma imoralidade. Talvez você está dentro da igreja escravizado na pornografia. Talvez você está dentro da igreja escravizado no adultério. Talvez está dentro da igreja passando as pessoas para trás. Talvez está dentro da igreja falando mal dos outros, brigando com as pessoas na rua, com o vizinho. Talvez está dentro da igreja, seu casamento está falido, está à beira da separação. E por que isso acontece? A culpa é sua? Não vou dizer que a culpa é sua. Não é isso, meu irmão. Eu não estou aqui para julgá-lo, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, não. Eu estou aqui para dizer para você que se você quer ter uma nova vida, Jesus Cristo, Ele é a porta.
A porta, ela dá entrada a um novo ambiente. Talvez você está vivendo um ambiente de dor, de sofrimento, de amargura, de pecado. Então entra por essa porta e você vai achar pastagem. Você vai achar aquilo que você quer, a felicidade, a provisão, o nutriente do Espírito Santo. Chega de viver essa vida de dor, de sofrimento. Chega de viver essa vida de amargura. De amargura. Chega de viver assim. Se você quer ajuda, eu estou disposto a orar por você. Eu estou disposto a ajudar você. Deus está me entregando e pela graça do Senhor Jesus, ainda estou orando, mas Deus está me entregando um salão ali no Monte Líbano, em Piracicaba, na rua Senador Saraiva 495. E se for da vontade de Deus, eu vou estar ali orando, abençoando você, buscando a presença de Deus e ensinando a palavra com todo carinho, com todo respeito, com toda honestidade, levando você a viver uma vida com Cristo. Jardim Monte Líbano, rua Senador Saraiva, 495. Se tudo der certo, eu vou estar ali. Já fiz um culto ali terça-feira, fiz quinta-feira, amanhã, domingo, vou fazer um culto ali. E se tudo der certo, eu vou estar naquele salão e ali vai ser a Igreja Batista Nascer em Cristo. Uma igreja a qual vidas serão restauradas, famílias serão transformadas. Não pelo pastor Adriano, porque eu não tenho nada a oferecer, mas pelo Espírito Santo que tem tudo a nos oferecer. Mas pela presença de Deus, porque assim como eu sou homem e careço da graça e misericórdia de Deus, você também. Então nós vamos buscar a graça, a misericórdia, o poder do Senhor. Vamos buscar refúgio em Deus, no alto, da maneira certa. Buscar o que é doce da rocha, não daquilo que é morte, não daquilo que tem aparência de que vive, mas está morto. Então convido você, e se não der certo também, esse salão, não vou desistir. Deus vai dar outro salão e vai dar tudo certo. O que importa é a palavra de Deus continuar sendo pregada e eu não vou abandonar o meu ministério. Vou continuar pregando a palavra de Deus, levando o amor de Cristo, porque foi para isso que eu nasci. E se você quer ajuda, eu estarei no Jardim Monte Líbano, rua Senador Saraiva, 495, tá bom? Você vem pela rua Ingá, chega até perto do CRAS, virando à direita ali no CRAS, quem vem da Raposo, virando à direita ali no CRAS, você vai até o final na curvinha, fazendo a curvinha, fica logo no meio do quarteirão, é ali, tá bom? Ainda não está a placa da igreja, está a placa de outra igreja, né? O pastor mora em outra cidade, mas está passando ali para a gente, o salão, fica mais fácil ali para outra cidade. Então, por isso que eu estou dizendo que se tudo der certo, nós estaremos ali para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo sincero no seu coração. Lembre disso, tira doçura da rocha de Cristo, não daquilo que tem aparência de que vive e não vive. Como detectar isso, pastor? Como que está seu coração? Como que está a sua fé? Como que está a sua vida espiritual? Como que está você com Deus? Como que eu detecto como eu estou por dentro? Como que está? Você está irado? Você está triste? Está magoado? As coisas estão dando errado? Você não tem certeza da sua salvação? Pensa direitinho, tá bom? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Um beijo grandão no seu coração. Fica com Deus.